Eu estou na Casa da Amizade, a convite de Matilde Carone Slaib Conte, presidente do Rotary Club Niterói, para falar sobre essa palestra e essa temática fake news. Vamos conhecer. Bem, ao meu lado, uma personalidade da cidade de Niterói. Então é a Matilde Carone Slaib Conte, cirurgiã dentista, especializou em saúde coletiva, advogada, professora, psicanalista, bacharel em história, várias publicações na área jurídica, membro da OAB, da CRO, sócia e presidente do Rotary Niterói. Boa noite, Matilde. É um prazer estar aqui com você, participando desse evento que está lindo aqui na Casa da Amizade. É uma noite grandiosa para o nosso Rotary, inclusive tratando de um assunto bastante polêmico, a fake news, mas inclusive já tem jurisprudência a respeito do assunto. Pois é. Antes da gente falar da temática, eu queria falar sobre esse livro aqui. Você lançou quantos livros? Ao total, cerca de uns 20. Fala um pouquinho da temática. Por que você resolveu escrever sobre isso? Eu sou filha de imigrantes e me tocou muito, né? Junto ao meu coração, pode-se assim dizer, toda essa problemática que os imigrantes estão vivendo. Essa questão desses navios, pessoas morrendo, falta de uma legislação internacional e aqui nós no Brasil, com a questão da Venezuela, chegam a fechar fronteira. Eu sei que há leis próprias, mas é uma questão humanitária, nós temos de saber estender a mão, temos de enxergar o outro. Então eu senti na pele essa discriminação, esse preconceito, que é o título do livro. Aí eu falo para você, eu achei interessante, a pessoa que discrimina, ela é a pessoa que tem mais problema em relação a isso, né? A pessoa que está discriminando o outro, né? Como é que você vê essa pessoa que está discriminando? Na realidade, pelo fato de eu ser advogada, mas não é só questão de lei que ela está violando, não é apenas questão de dizer que isso é crime, isso é ilicitude, porque se nós formos olhá-la com mais profundidade, com um olhar psicanalítico, ela tem um grande problema, que vamos dizer psíquico, um grande problema emocional. E esse problema dela, ela vai deixando, como nós diríamos, há um rastro no que ela fala, né, no que ela deixa sobre esse ódio que ela apresenta nessa discriminação. Eu queria saber sobre o tema eugenia. Eugenia vamos assim dizer, é o melhoramento da raça. Só que na época de Hitler, houve um lado negativo. Eles, através da eugenia, eles procuravam a raça branca, ariana, aquele claro, de olhos claros, e aconteceu a tragédia que aconteceu nessa busca do melhoramento da raça. Esse melhoramento da raça, ele é desejável, mas não da forma que foi propalado na época, né, da Segunda Grande Guerra e que trouxe toda uma tragédia, matando não só judeus, como homossexuais, como ciganos. E os próprios Estados Unidos, eles, na época de Theodore Roosevelt, eles também acabaram, vamos assim dizer, castrando criminosos, até mesmo de uma forma que nos leva a pensar que houve uma eliminação através dessa eugenia, que na realidade é uma questão de melhoramento. Eu quero que você fale agora sobre esse livro, O Discursos. Esse eu não conhecia, estou conhecendo agora. Fala sobre um resumo. São uma série de discursos que meu marido, meu irmão, minha cunhada e eu fizemos, né, durante a nossa vida. Posse no Instituto Histórico e Geográfico, posse na academia,
posse aqui no Rotary, saudação quando se inaugura um escritório, porque nós notamos que, na realidade, não encontramos quase em biblioteca livros sobre discursos. E então foi com essa intenção de se, às vezes, querer saber alguma coisa, como fazer um discurso, nós então fazemos essa publicação na OAB. Então eu quero, para terminar, como é que eu adquiro os seus livros? Como é que eu conheço um pouco mais da Matilde Slaib Conte? Olha, Cláudio, é muito interessante, porque eu vou ter que te contar uma coisa. Uma vez eu escrevi sobre a pedofilia. O título do livro era Aspectos Psicanalíticos, Jurídicos e Sociais do Perverso Sexual. E aí, o pessoal brincando comigo lá na OAB, que eu sempre faço lançamento na OAB, e o livro acabou. De repente, de um dia para o outro, o livro acabou. E eles começaram a brincar comigo lá. Ô, Matilde, quem comprou os seus livros foram os próprios pedófilos, por isso que acabou assim tão rápido. Olha, mas é um prazer falar aqui com você. Eu gostei muito. Ao meu lado, o juiz advogado Najib Slaib. Ele é irmão da Matilde e hoje ele vai dar uma palestra sobre fake news. Eu queria que você me falasse sobre essa temática. Fake news é uma expressão que ficou popularizada com Donald Trump, o qual acusa a imprensa americana, toda a mídia, de armar, preparar, engendrar notícias falsas. A tradução do inglês para o português de fake news é notícia falsa. Mas veja, é uma notícia falsa, engendrada, arrumada, preparada para enganar as pessoas. Ou enganar do ponto de vista completamente, ou enganar parcialmente. Então passa a ser uma questão de verdade ou mentira. Agora, nós só podemos apurar a mentira se descobrir uma verdade. E essa é a grande dificuldade do fake news. Sempre existiu meio de propagação da mentira. A partir, por exemplo, do século XV, XVI, com a formação das cidades, as pessoas iam para as praças, iam para as ruas, para ficar fazendo fofoca, propagando mentira ou dando as notícias. Mais recentemente, por exemplo, há uns 200 anos, Castro Alves disse que a praça é do povo, assim como o céu é do condor. Então, o lugar onde as pessoas se contactavam. Mais recente ainda, nós tínhamos o encontro das pessoas, por exemplo, a Rádio Corredor. Todo estudante fala em Rádio Corredor. Significa o quê? Aquelas notícias que são espalhadas boca a boca. Em tema de eleição, lógico, claro, nós sempre tivemos a propagação de notícias verdadeiras ou falsas, principalmente na hora ou aproximando-se o momento da eleição. Porque a eleição é a manifestação do eleitor e ele não fundamenta. Ele só coloca o nome do fulano, ou se abstém, ou anula, mas ele não tem fundamentação. Então, ele sempre há uma forte tendência de tentar manipular aquele voto, propagando notícias. Mas agora nós estamos no século XXI, é a chamada era digital. A praça não é mais do povo, tanto não é porque as pessoas nem vão mais para a praça, né? Elas geralmente vão se encontrar nas redes sociais. Através do fake news pode acontecer profundas tragédias em relação a isso, né? E mais, com a grande agravante, que a rede social, ela é uma comunicação espantosa. Uma notícia propalada na internet é divulgada por milhares de provedores que a gente nem sabe onde é que está. Eu sou juiz, inclusive sou juiz eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral e sou encarregado de julgar esse tipo de causa. Como é que se influencia as notícias falsas no momento eleitoral justamente pela internet? E a lei é muito sábia. A lei prevê punição para a pessoa que propaga, mas, em compensação, a lei não prevê que uma notícia falsa possa ser descoberta para fechar toda a rede social, para fechar todo o WhatsApp, para fechar todo o Facebook. Então, essa questão,
Hoje, realmente, a era digital propaga tudo com muita rapidez. Mas para nós, juízes, por incrível que pareça, continua a mesma coisa. Na mesma época, quando eu era juiz em cidade do interior, e havia no momento, no dia das eleições, aquelas notícias na praça, na rádio, corredor, e vai por aí afora. Sempre é o mesmo tema que a pessoa é obrigada a se defrontar. A verdade ou a mentira. E eu gosto muito de citar João, capítulo 8, versículo 32. E descobrireis a verdade, e a verdade vos libertará. No dicionário Webster diz lá, fake news, história falsa que aparenta ser notícia, difundida pela internet ou usando outro meio de mídia, usualmente criada para influenciar a política, os pontos de vista da política. Então, o fake news é uma notícia falsa voltada a produzir um determinado efeito. Para que a Matilde não me expulse, que ela está controlando o meu tempo, eu vou citar o Aristóteles, que Aristóteles, ele coloca na metafísica. A falsidade e a verdade não se dão, pois, nas coisas, como se o bom fosse verdadeiro e o mal imediatamente falso, mas sim no pensamento. Então, o fake news é uma notícia falsa, mais ou menos falsa, inteiramente falsa, mas isso não está na notícia em si. Como o fake news foi feito para enganar, foi feito para deturpar, o fake news está, na verdade, no pensamento da pessoa que eles querem influenciar. Realmente nós estamos na era da comunicação, a comunicação em massa de uma forma avassaladora, e fake news, né, como está acontecendo hoje, ela está sendo nociva tanto para a área de educação, que eu milito, quanto para os contextos políticos. Por quê? Porque se a falsa notícia ela consegue ser propagada, ela forma opinião. E depois fica muito mais difícil você conseguir desmontar todo um contexto que é levantado com relação às notícias falsas que são propagadas. Nós, então, que somos assim, ligados, né, ao magistério, ligados também às artes, principalmente à literatura, sofremos muito com isso, porque os nossos alunos sofrem influência, né, dessas falsas notícias. E aí é trabalhoso para nós fazer uma desconstrução, porque a gente aprende aprendendo, também desaprende. E desconstruir valores, desconstruir falsas verdades é uma tarefa muito difícil. Embora a fake news, o nome, né, esteja atualmente muito popularizado, até o Trump disse, né, se vangloriou que ele popularizou a expressão. De um lado, a gente tem uma preocupação, por quê? Embora sempre tenha existido isso, né, em todas as eleições, de outras maneiras, a gente sempre teve isso, mas agora a questão que realmente merece relevo maior, a meu ver, é a extensão. Por quê? Porque você não tinha uma divulgação tão ampla de tudo e num espaço de tempo muito curto. Então, qual seria o início de caminho que a gente poderia pensar para isso? No meu ponto de vista, é sempre o aumento da consciência em tudo na vida, né? Você, para garantir a cidadania, você não tem como falar em cidadania se você não gera a consciência nas pessoas. E aí essa divulgação de debates, de palestras, até nas escolas, nas faculdades, nos cursos, em tudo, a gente precisa publicizar, a gente precisa dar transparência à sociedade e a todos os poderes e a todos os órgãos que lidam com a sociedade. Embora a gente esteja num momento, inclusive no Rio, né, passando por uma crise séria, né, a própria palavra crise, ela vem justamente de uma mudança. Então, no meu ponto de vista, a gente está num momento de mudança. E esse momento de mudança, ele está acontecendo talvez de uma forma radical, exatamente porque não foram garantidos os direitos fundamentais que a Constituição da República assegura a todos os cidadãos. E, como já dizia
a máxima, né? Só existe igualdade quando você tem situações realmente iguais. Se você trata pessoas diferentes da mesma maneira, você não está garantindo essa isonomia real. Então, eu acredito que isso tudo precisa realmente de uma preocupação, de controle, mas o principal é a gente não restringir os direitos. A gente dar publicidade e fazer de tudo para aumentar essa consciência e essa transparência. Eu vim realmente à palestra do Dr. Najib para compreender, né, mais profundamente, compreender mais a miúde o fake news, porque na verdade eu creio que seja uma coisa extensa, não é tão somente a noção que nós temos básica. A gente acompanha, enfim, a mídia, mas o cerne, né? Eu gostaria realmente de entender o cerne, entender a coisa de forma mais ampla, né? Mudando de assunto, né? É legal falar dessa revista aqui, gente. É a nossa revista mensal do Rotary, dos Rotarys Clubes, né? Nessa revista, a gente tem todas as informações, né, sobre os momentos do Rotary. Você vê que aqui nesse caso, olha, adote um posto de vacinação. Por que isso? Porque nós estamos no momento da poliomielite. A poliomielite, ela foi, exato, ela já estava praticamente extinta no mundo inteiro. Havia tão somente 6 casos, que era no Afeganistão e no Paquistão. E para nossa desagradável surpresa, né, infelizmente a polio está voltando e nós do Rotary, né, nós somos mundialmente uma das instituições que investem muito na poliomielite. Sempre foi assim. A vacinação começou no dia 6. A gente alerta, né, os pais que levem as crianças, né? Como é uma campanha mundial, todos os clubes de Rotary têm feito a sua divulgação nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, creio eu que Instagram também, nós estamos realmente divulgando. E o dia que a gente chama de o dia X da poliomielite será dia 18 de agosto. Bem, ao meu lado, o presidente do Rotary Niterói Leste, Ulisses Moreira, que eu quero agradecer, porque a gente vai ter uma palestra sobre jornalismo dia 22 e ele vai... humildemente, eu estou me sentindo assim, homenageada perto daquelas grandes jornalistas que vão estar aqui. Obrigada. Tá? Eu que agradeço vocês são parceiros do Rotary, né? Estão sempre aí cobrindo todos os eventos. E aí, assim, dia 22, todo mundo aqui, né? Assim, a gente está muito feliz porque nós começamos a fazer um ciclo de palestras com temas que nós estávamos vendo que a sociedade estava precisando discutir e debater. E esse assunto de hoje, né, da palestra de hoje do fake news, quer dizer, nós estamos com um dos maiores nomes, né, do judiciário aqui do estado do Rio, que é o desembargador Najib, que dispensa comentários, autor de vários livros. E ele, dentro do próprio tribunal, ele tem sido uma voz em cima dessa questão da fake news. Ele está participando ativamente na parte do tribunal como juiz eleitoral, acompanhando todo esse processo, então ele está bem a par do assunto, né, das regras, como é que o juiz vai a questão dessa palestra hoje, ele vai mostrar como o juiz vai se comportar diante dessas falsas notícias, não é? Podem acontecer várias tragédias, né? Exatamente. Nós já tivemos aqui o procurador de justiça Ramayana, que também deu uma pincelada sobre o assunto. Vocês vão poder ver no canal Niterói, que a gente estava presente. Nós vamos ter, como você falou, no dia 22 de agosto, vai ser abordado esse tema, mas já com uma ótica não do juiz. Quer dizer, nós tivemos a ótica do MP, vamos ter hoje a ótica dos juízes, e no dia 22 nós vamos ter a ótica dos jornalistas. Como os jornalistas checam essas informações para não cair, às vezes, numa armadilha de difundir, divulgar uma notícia falsa. Então, quem estiver acompanhando esse ciclo de palestras vai ter uma noção ampla sobre o assunto de
com a visão dos profissionais que estão ali amplamente envolvidos nesse tema, né? Quero agradecer a Matilde Conte pelo convite da gente estar participando da palestra Fake News, Antônio Mansur, e você que quer falar com a gente, canalniterói@canalniterói.com, e deu aí o seu depoimento sobre o que está acontecendo, ideias de programas, é isso aí. A gente está aí para falar com vocês, tá? Um grande beijo e até o próximo programa.